agressão, assédio, calote, pornografia, acusações, processos, enfim. Tudo isso vocês já devem imaginar de quem deve ter vindo, né? Haluka, uma treta de 1 ano que sinceramente eu acredito que já cansou todo mundo, só que ainda não acabou. Ela voltou novamente, envolvendo quase todo mundo de novo, só que ao invés de ser o Jean L, o bode expiatório da vez foi o Tio Gin, que até aqui você obviamente já entendeu o que deve estar acontecendo. E é óbvio que tá escancarado qual é a intenção do Haluka aqui. Trazer um fato que já aconteceu há algum tempo à tona de novo só pra conseguir uma atenção a mais, porém tem algumas coisas que realmente precisam da nossa atenção. Então, tudo isso começa basicamente com o Haluka mostrando o que aconteceu em relação a ele e o Tio Gin mostrando ali que há algum tempo ele procurou o contato com o Haluka em relação a toda essa treta do ano passado, na intenção de se resolver com ele de forma pacífica e sem conflito de processo e esse tipo de coisa. Então nisso foi feito uma call no intuito de conversar sobre tudo isso e pôr em pauta sobre o que ele deveria se retratar, já que nesse caso o Haluka tinha sofrido muito em relação ao que o Tio Gin e o Digo fizeram a ele. Enfim, durante a call, várias coisas que aconteceram durante essa treta do ano passado, ao qual o Tio Gin trouxe à tona, vieram a ser comentadas, e nisso ele simplesmente começou a ser desmentido várias vezes pela sua ex-namorada, enquanto ele dizia não ter falado que comentou sobre a morte do pai do Haluka no Twitter como se fosse farpa pro Haluka. Porém, a ex dele mostra que na verdade não foi isso e que ele falou sim como se fosse uma indireta pro Haluka, e que se aquilo acabasse vazando, ele mesmo comenta que poderia ser preso. O que já deu pra perceber é que essa call também já serviu pra pôr o Gin contra a parede em relação à treta do ano passado. Paulo, eu tenho um áudio seu admitindo que aquela indireta que você mandou no Twitter foi sim uma indireta pro Haluka e que essa informação veio de uma conversa privada que você teve com ele e que você deduziu dessa conversa que o Haluka tinha matado próprio pai. Basicamente distorceu a conversa e espalhou essa informação para outras pessoas também, como você espalhou para mim na época. Esse bagulho que eu comentei no Twitter não foi uma indireta pra ele, eu realmente vi esse caso, tá ligado? Tipo, eu fiquei em choque e resolvi twittar. Ah, foda-se, tá ligado? Foi farpa mesmo, mas eu não citei o nome dele, tá ligado? Não citei. Tu não pode falar pra ninguém isso aqui, tá? É só entre eu e você. Se isso vazar, eu posso ser presa. Se encerrando assim, com ele afirmando que faria a retratação, porém, pelo que o Haluka disse, o Jin deu um chá de sumiço nele e por isso ele foi mencionado no vídeo. Só que a verdade oculta desse vídeo não tem nada a ver com o Haluka, mas sim totalmente com a ex do Tio Gin, aonde ela começa a contar seu caso e disse que nunca teve intenção de ser uma pessoa pública assim como ele. Então, assim que ela e o Gin terminaram, ela pediu que ele não comentasse sobre ela e nem sobre a relação deles dois. Mas é aí que começa o problema. Ela menciona que o Tio Gin já tinha fama de vazar nudes e que já tinha acontecido uma vez com uma youtuber ao qual ela não menciona o nome, na intenção de constranger essa menina com essas fotos. Ela conta também que sofreu agressões do Tio Gin que não foram só uma vez, mas sendo a primeira, um tapa que ele deu no rosto dela que, no dizer dele, foi por falta de respeito dela por ela ter chamado ele de escroto, como mostra nos prints do vídeo, o que claramente não justifica porra nenhuma. E na segunda vez o pugilista pediu para que ela acordasse ele às 5 da manhã porque ele iria trabalhar ou algo assim, só que ao invés de ir dormir, ele foi jogar e passou um bom tempo jogando. Então, quando deu o horário e ela foi acordar ele, o Gin simplesmente não acordava, e aí, pra tentar acordar ele, ela molhou o rosto dele com um pouco de água gelada e aí, adivinha? Ela disse que ele subiu nela e começou a bater nela com tapas e socos, dizendo que ela tinha jogado água no ouvido dele, o que, novamente, não é justificativa nenhuma. O exato momento em que eu fiz isso, ele se virou e jogou o peso do corpo dele em cima de mim. Eu tava na cama, do lado dele. Eu fiquei sem reação, não entendia o que estava acontecendo. Quando eu menos percebi, ele começou a desferir tapa, murro, tudo na região da cabeça e do rosto. Enquanto ele me batia, ele gritava comigo, me xingando de vários tipos de palavrões. Ele fez isso porque ele disse que eu tinha derramado água no ouvido dele, coisa que eu realmente não fiz. Me acordou botando água na minha orelha e eu acordei apavorado e no reflexo te dei uns tapas, mano. Já te pedi desculpa, já falei que, sabe, tipo, foi na hora que eu acordei, eu acordo todo errado, mano. Tu sabe disso. Te dei uns tapas, mano. What it is, folks?
Então ali ela fala que o namoro deles vivia com problemas, que já não queria mais ficar com ele, só que toda vez que ela dizia querer terminar, ele falava que ia jogar no Vasco, pra que assim ela ficasse com ele e ainda depois fizesse ela se sentir mal por isso, como se ele fosse a vítima. E como se não bastasse tudo isso, ela também mencionou que além de ele ver e pesquisar pornografia tendo como pesquisa a Beli Belinha, que na época provavelmente ainda era menor de idade, ele também mantinha no celular dele um vídeo com outra ex que também era menor de idade na época em que ele gravou esse vídeo. E sem que ela soubesse, ele tinha gravado ela sem roupa. E só pelo que eu já fiz a soma aqui, já foram 2 casos semelhantes, sendo o terceiro o do Haluka, que ele também vazou uma deepfake dele sem roupa. Foi do ano passado, lá relacionado a vazamento de nude. E tem aquela questão também de você ter espalhado uma foto deepfake falando que era foto minha, e não era. No caso dessa deepfake aí, eu mandei e logo depois eu falei que era fake. Pra mim, você não falou que era fake. Você falou que o Haluka tava vendendo pack. Eu tenho essa print de eu falando que era fake. Eu tô falando da conversa que você teve comigo. Pra mim, você não falou que era fake. Pra mim, você falou que o Haluka tava vendendo pack. Aí logo em seguida você apagou a imagem. E também uma quinta situação que não é exatamente semelhante, mas ainda assim é muito zoada. A ex dele menciona que tentou contra si mesma, então ali no hospital, com o braço todo zoado, ela conta que o tio Gin tirou uma foto dizendo que seria pro caso de ele ter que usar futuramente. Então, bem depois de eles terem terminado e algumas coisas ainda estarem pendentes entre eles dois, a ex do Gin pediu para que uma amiga dela falasse com ele cobrando as coisas dela, inclusive uma grana que ele devia para a mãe dela. Então, enquanto a amiga dela pedia para que ele devolvesse as coisas dela, ele começou a falar mal da ex dele, dizendo que ele sofria na mão dela e que suportava muita coisa. Aí, no decorrer dessa conversa, lembra daquela foto que eu falei que o tio Gin tirou do braço da ex dele? Pois é, ele mandou essa foto pra amiga dela, expondo a menina numa situação que ninguém tem o direito de saber sem o consentimento dela, mas também na intenção de ser o coitado da história. Então, resumindo, além de bater na ex, ter vídeo e pesquisar pornografia de menor no celular, coagir alguém pra que não se separasse dele, ela também expôs que ele não é uma pessoa higiênica, que não cuida de casa e que gosta de ficar encostado nos outros, pedindo dinheiro emprestado. E sério, não tem quem tenha passado pela vida desse cara que não tenha emprestado dinheiro pra ele, e até o Digo emprestou dinheiro pra esse cara. Não só o Digo, mas o Ramsés e o Fei também já falaram que prestaram dinheiro pra ele. E falando no Digo, ela também mencionou que ele sabia sobre o caso que o Gin tinha vazado a foto dessa youtuber que ela não disse o nome. Mas ao invés de deixar de ter contato ou amizade com o Gin, o Digo continuou mantendo amizade, o que sinceramente eu não vi sentido nenhum do porquê ela mencionar isso, se não for para fazer com que o vídeo chegasse até ele de alguma forma, ele fosse pressionado a se pronunciar. Mas sinceramente, se tudo isso for verdade mesmo, sendo algo que está sendo conduzido através do Haluka, toda essa situação ainda não anula o fato de tudo que o Gin possa ter feito. Porém, como tudo isso são acusações somente de uma parte, e essa parte está envolvida com a pessoa mais mentirosa da internet, a gente não pode acabar acreditando em tudo e indo de cabeça em tudo que foi mencionado nesse Exposed, e nós só vamos ter realmente a verdade sobre tudo isso depois que o próprio Gin se pronunciar, o que já está muito perto disso acontecer. Só que algo que me incomodou nesse Exposed é que em alguns momentos o Haluka tenta provar sua inocência do que aconteceu no passado, alegando que pessoas usaram de fake news e mentiras para acusar ele dessas coisas. Mas independente dessas coisas, isso não apaga o que ele fez. Bom, mas é isso. Tudo indica que essa treta não vai acabar agora e tudo que a gente pode fazer é só esperar o pronunciamento do tio Gin. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui.